Uma live de coisas de casal. Bom, o nosso projeto Coisas de Casal, né, que eu e Lindomar iniciamos já tem um tempinho, acho que há uns 3 anos atrás, não foi, Ben? A gente resolveu começar a gravar programas, né, para casais, porque nós somos casados, fizemos já 30 anos de casados em dezembro, tempinho, né? Uns dias, né? Uns dias. Eu conheci, meu Deus, uma criança. Eu era uma criança, tinha 15 anos quando a gente começou a namorar. Você tinha 15? Ah, você tinha 15. Uai, E eu tinha 16, 18. 18. 15, 16, 17, 18. Você conta nos dedos aqui. Então, assim, além da experiência como casados, né, a experiência também como conselheiros de casais, né, igrejas, então trabalhando com aconselhamento de casal e também no consultório como psicoterapeutas, né, atendendo casal, família. Então a gente pensou, poxa vida, é uma bagagem, né? A gente faz palestras para casais, tudo, mas a gente pensou em ter um alcance maior desses conhecimentos que a gente tem para entregar. E foi quando nós começamos, eu tô vendo, viu, Liz? Você tá pingando de um para outro, viu, Liz? Ela tá olhando quantos canais nós estamos. Ela tá pulando. É porque assim, né? A gente tá transmitindo pelo Coisas de Casal, pelo Instagram do Lindomar, pelo meu Instagram e pelo Facebook de Coisas de Casal. E aí a Liz, nossa grande amiga, querida do coração, que mora em Brasília, que nos apoia nesse projeto aí de redes sociais, ela entrou primeiro no Coisas de Casal e ela tá pulando. E eu só tô vendo o nomezinho dela aparecendo. Mas era até sobre isso que eu queria falar. Eu e o Lindomar começamos a gravar uns vídeos pro YouTube, né? E na época nós lançávamos todo domingo um vídeo novo no canal do YouTube. E a gente fez isso por acho que uns 2 anos, não foi, amor? Foi. Tem muito vídeo, gente. Se você for no canal do YouTube do Instituto Logos, vai ter lá uma playlist Coisas de Casal e tem muito vídeo lá. A gente falou sobre diversos temas. E agora, mais recentemente, o Lindomar voltou a investir nessa temática, né? A Liz está dizendo que nesse perfil aqui a imagem está travando. Que pena, Liz. Qual perfil? No perfil do Coisas de Casal. Então, assim, o Lindomar voltou a investir nessa temática. Ele tem falado muito para casais desde o início do ano, desde janeiro. Ele tem falado muito para casais, diversos temas dentro do relacionamento, inclusive o tema ligado a relacionamento sexual. E tem alguns vídeos que a gente tem feito juntos e algumas lives. Então, hoje é essa live. E hoje a gente está inaugurando aqui a live pelo Instagram do Coisas de Casal e pelo Facebook do Coisas de Casal. Então, você que está acompanhando a gente pelo Instagram e pelo Facebook do Coisas de Casal, bem-vindos a esse canal, chama mais gente para esse canal, curte esse canal, acompanha esse canal que a gente vai colocar muita coisa bacana nesse canal. Mas como a gente está começando a movimentar agora o canal Coisas de Casal, então a gente optou de fazer a live também pelos nossos canais, né? Que é o Instagram do Lindomar e o meu Instagram. Então a gente está fazendo os nossos Instagrams pessoais, mas daqui a um tempo, esse tema de Coisas de Casal, a gente já não vai mais falar no nosso Instagram pessoal, a gente vai falar só no de Coisas de Casal, tá? Por isso que a gente está aqui em todos os perfis, né? Então vamos que vamos, pessoal entrando aí, bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu dar aqui um oi pro povo que está entrando. Gente, chama as pessoas para virem escutar sobre esse tema, tá? Eu já vou anunciar qual que é o tema de hoje, mas se você é casado, se você está namorando, se você quer entender um pouco melhor sobre relacionamento de casal, então seu lugar é por aqui, né? Que a gente vai tratar aqui uns temas bem interessantes. Como saber o momento de desistir do relacionamento? Oh, meu Deus. É uma pergunta que vale a pena pensar sobre ela. E a gente não vai fugir dessa pergunta, não. De certa forma, o tema que a gente vai trabalhar hoje pode até nos ajudar a refletir um pouquinho sobre isso. Tá? O desafio de ser uma só carne. É complicado esse negócio, não é? Ser um só com esse moço. Bom, o meu celular estava entrando e caindo aqui. Vamos ver se agora melhora aqui pra gente. Então o tema, vou repetir, o tema da nossa live de hoje é os desafios de ser uma só carne. Bem,
bem, fala um pouquinho pra gente como é que é, o que é ser uma só carne, né? É um termo muito usado no ambiente religioso, inclusive, né? Mas a gente está pegando esse termo que é usado no ambiente religioso, unirá o homem à sua mulher e se tornarão uma só carne, né? Explica pra gente um pouquinho o que é essa ideia de se tornar uma só carne. Vamos começar por aí. Você sabe, pessoal, geralmente quando vocês veem duas pessoas dando palestra, um casal, né? Você acha que tudo é mar de rosa, né? Essa questão de ser uma só carne exige esforço, exige sentido, exige objetividade, exige dedicação, exige esforço, exige diligência. Todas essas palavras que eu falei, elas são importantíssimas para você não perder o foco. Muitas vezes nós temos uma meta na vida e aquela meta está bem clara em relação a onde nós queremos chegar. Só que nós precisamos ter foco no passo do dia a dia, né? Porque se a gente ficar só olhando para a meta, a gente pode trupicar e cair em algum buraco, né? E algumas vezes situações tão simples e pequenas, elas podem tirar de nós aquilo que é tão importante, que é a meta. Então, ter foco no dia a dia é extremamente importante. E a questão de ser uma só carne está estritamente ligado nisso, né? Muitas vezes no consultório, algumas pessoas falam assim, mas o que eu sinto no trabalho, a minha esposa sente, realmente quando nós somos uma só carne e há esse vínculo, essa unidade, essa questão que é de pele, né? O que eu sinto, a minha esposa vai sentir. Muitas vezes eu tenho que vigiar muito em relação a Márcia, sempre reclama isso. Bem, você não está com energia boa não. E eu falo assim, o que é isso? Eu estou bem, eu estou na minha área de conforto, né? Mas a minha área de conforto dele, eu vou falar qual que é. A área de conforto do Lindomar é a zona de guerra. A minha área de conforto não é essa. Então, minha área de conforto é a zona de paz. Então o que acontece? A Márcia, ela realmente faz eu voltar para a questão minha de pacificador, né? Então, muitas vezes, é por isso que nós, quando casamos, nós não casamos com alguém que é igual a nós. Nós casamos com alguém que é diferente. Só que essa diferença, ela faz o quê? Ela complementa. A falta que eu tenho, complementa ela. A falta que ela tem, né? Eu complemento. Então, é por isso que, muitas vezes, é importante ter as diferenças. Então muitas pessoas, elas estão implicadas, elas estão com problemas com a diferença que é importante, é a diferença que faz a diferença. Então assim, se eu tenho uma conexão e eu aprendo a lidar com a diferença, a Márcia não é igual a minha, ela é diferente. Mas por que dá certo? É porque nós temos compromisso, nós temos objetivo na vida e isso sempre é relembrado. Por exemplo, se nós estamos passando por dificuldades, se o país está passando por dificuldades agora, é esse ser uma só carne que possibilita eu estar conectado com ela, independente das circunstâncias externas. Porque se eu não lembro disso, inclusive quando foi feito o casamento, o pastor ou padre, ele falou o seguinte, vocês vão estar juntos tanto na alegria como na tristeza, na saúde e na doença. Então isso está sempre na fartura e na escassez. Justamente. Então isso sempre tem que estar presente, porque é isso que fortalece a sua relação. Perfeito. E ser uma só carne implica em eu estar lembrando dos meus compromissos. Da mesma forma que eu fico vendo hoje, Márcia, os médicos dizendo o seguinte: eu tenho um compromisso com a vida, custe o que custar. Então o médico, ele luta para salvar a vida, ele fez o juramento para isso. Por que que nós não lembramos do nosso juramento? Eu não estou falando só de uma pessoa, eu estou falando do cônjuge, né? O homem e a mulher, eles lembrarem juntos, porque muitas vezes tem uma pessoa que está lembrando isso e o outro está querendo ir embora, o outro não está interessado em ser parceiro, e é por isso muitas vezes que o casamento acaba. Se ser uma só carne implica, não é só por parte da mulher, é por parte do homem também. Ele precisa lembrar disso e ele valorizar e ele colocar tudo de si para que esse casamento dê certo, para que esse casamento seja um sucesso. Tem uma pergunta aqui bem interessante.
Selmari, acho que é isso. É necessário ser uma só carne? Ela faz essa pergunta. E ela continua: por qual motivo é necessário ser uma só carne? Eu acho que o Lindomar já falou um pouquinho, né? De certa forma, ele já meio que abordou algo que pode responder essa sua pergunta, né? Eu te agradeço, uma pergunta extraordinária. Mas enquanto ele estava falando e eu li a sua pergunta, eu fiquei pensando, sabe de quê? Daquele filme dos 300, né? Porque, na verdade, o filme dos 300, ele relata algo histórico, né? Então, tinha ali aquele grande líder, né? E ele queria ir para a luta, mas vou chamar de congresso, né? Não permitiu que todo o exército fosse, e aí ele foi e levou os seus 300, né? Os seus 300 mais fortes, né? São os espartanos, que eram conhecidos como guerreiros extraordinários, ok? E aí eles falam nesse filme, eu já li isso em outros lugares, mas eu tô lembrando desse filme porque esse filme retrata isso muito fortemente. Que por que os espartanos eram os melhores guerreiros da Grécia? Por quê? Porque eles não lutavam como um. Eles lutavam, não era cada um lutando, eles lutavam como se todos fossem um só. Gente, isso não é extraordinário? Então, na arte acho que 20 minutos deve dar, né? Na arte da guerra, se você vai sozinho, você vai perder a batalha. Então você tem que estar com o outro, que é o seu parceiro de guerra, como um só. Então eles juntavam ali os escudos, e os escudos de todos os soldados juntos formavam uma única couraça, uma única carapaça que defendia todos juntos ao mesmo tempo, né? E é por isso que eles se tornavam um exército invencível. Então essa pergunta sua que foi extraordinária, né? Por qual motivo a gente tem que ser? É necessário ser uma só carne? Sim, porque senão a gente não vai vencer. Essa questão de ser uma só carne está ligado a emoções, sentimentos, pensamentos, fragilidades, defeitos. Então, começou a complicar esse trem aqui. Essa questão ligada à carne está ligado ao que nós temos de bom e o que nós temos de ruins. Nós estamos em tudo. Eu não posso ser parceiro da Márcia só quando as coisas estão tudo bem, ou quando ela está falando só coisas boas. Eu tenho que ser parceiro em toda e qualquer situação. Ser uma só carne, você não pode, por exemplo, o seu corpo quer uma coisa e você fala, não vou dar isso para você. Ele está com fome, você fala, não vou dar. Entendeu? O corpo, a alma e o espírito andam em uma só sintonia. Sim. Não tem jeito de... Por exemplo, ninguém vai maltratar o corpo. Eu vou bater no meu corpo agora porque eu não estou gostando dele. Uma só carne tem a ver com sincronicidade na caminhada, né? Então, nós nos casamos, agora, se nós não tivermos uma sincronicidade na nossa jornada enquanto casados, significa o quê? Que um quer ir para o norte, outro quer ir para o sul. Um quer ir para o leste, outro quer ir para o oeste, né? Então, se não houver sincronicidade na caminhada, gente, não dá, não tem jeito. Vamos falar sincronicidade, né? Um quer morar numa megalópole e o outro quer morar no interior. Na roça. É um caos, né? Porque o que quer morar na roça vai sofrer se for para a megalópole, o que quer morar na megalópole vai sofrer se for para a roça. Olha, a questão da sincronicidade, da sintonia na criação de filhos, como isso é delicado, né? Um pensa que tem que ser assim, o outro pensa que tem que ser de outro jeito. Tá, é lógico que nós vamos divergir, né? A gente vai divergir, isso é natural, isso inclusive é positivo. Porque se eu concordar 100% com tudo que o Lindomar disser, e o Lindomar concordar, né? Porque não tem jeito, né? Ou. Se eu concordar 100% com tudo que ele pensa e fala, ou ele concordar com 100% de tudo que eu penso ou falo, isso não vai gerar crescimento. Então, se ele concordar 100% com tudo de mim, eu continuaria sendo aquela menina mimada, criada de vó. Não teria amadurecido. Se eu concordasse com 100% de tudo que o Lindomar pensa, fala e diz, quem que ele seria? Ele seria um guerreiro que estaria por aí com espada na mão, samurai, né? Eu gostei. O Lindomar não é bolinho não, gente. Eu gostei dessa ilustração samurai. Você gostou? Tá falando, não? Eu tava fazendo uma live ontem e a pessoa falou assim, você parece tão calminho. Nossa, você não fala com a minha mulher, não. Gente, vou contar pra vocês o naipe do Lindomar. Nós éramos namorados e a gente era quebrado que dava dó, né? Então assim, a gente dava de ônibus, não tinha esse negócio de, né, no carro e tal. Então a gente andava de ônibus. E aí a gente tava vindo, acho que cinema, não sei. Eu sei que a gente pegou um ônibus já tarde pra ir pra onde nós morávamos, nós éramos vizinhos. E aí não tinha mais ninguém no ônibus. Nós descíamos no que era praticamente o ponto final do ônibus, né? Um ponto antes do último ponto final. Aí o ônibus só dava o retorno dava a voltinha e voltava. E pegava pra região central.
Daí, só tinha nós dois no ônibus. E eu fui descer, ele desceu primeiro e eu fui descer. Quando eu fui descer, o motorista arrancou, né? E eu quase caí. E aí, ele gritou com o motorista e xingou o motorista. Só que já era tarde da noite, não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém dentro do ônibus. O motorista parou o ônibus e veio pra pegar ele, moleque! Não, o motorista deu uma volta lá no ponto final e voltou e parou o foi? ônibus. Eu nem me lembrava. E desceu pra vir pegar eu. Falou, vou pegar esse menino. Meu Deus do céu. Aí o Lindomar virou pra mim e falou assim: corre que eu vou ficar aqui, vou dar nele. Eu falei, não corro de jeito nenhum, vou ficar aqui. Isso é ser uma só carne. Mas olha, de lá pra cá, o Lindomar hoje em dia, ele não quer bater nas pessoas mais, graças a Deus. Mas, então, entendam, ser uma só carne não significa concordar com tudo que o outro faz. Vão existir momentos de divergência, sim, e esses momentos de divergência vão servir, inclusive, para fazer a gente crescer e amadurecer. Mas essa questão, ela está relacionada até, por exemplo, a minha alma e o meu corpo, né? Tem vezes que o corpo O povo está dando risada aqui da nossa história. Tem vezes que o corpo quer uma coisa, a alma quer outra. Uhum. É uma briga constante. Só que se você obedecer somente o que o corpo quer e negar a alma, vai ter um conflito. Então você tem que aprender a negociar. Nós, como casados, temos que aprender a negociar, entrar em acordo. Um acordo é muito melhor do que uma demanda. Então é importante a gente aprender isso. Tem pessoas que já estão entrando em demanda, né? Ou seja, já perderam a paciência e falam, não dá para mim, eu quero sair fora. Então é muito melhor você entrar em acordo, porque você pode aprender com essa diferença e até mesmo com aquilo que de certa forma parece que vem destruir, né? Exatamente. Por exemplo, doença, tudo que você aprende a lidar, o seu organismo aumenta a imunidade e, aliás, o que não te mata engorda, né? Eu sempre falava isso quando meus meninos comiam besteira do chão, né? Porque vira e mexe, menino muito pequeno faz essas coisas, né? Que mata engorda. Engorda, que a barriga fica cheia de verme. Mas olha só, essa coisa da sincronicidade, tá perguntando aqui, se não tiver sincronicidade ao fim do relacionamento, olha gente, quando a sincronicidade não acontece, a gente tem que pensar primeiro o que a gente pode fazer para construir a tal da sincronicidade, né? É complexo dizer para qualquer pessoa, fica ou vai embora. Aliás, gente, ninguém pode definir sobre isso. Nem um terapeuta, nem seu pai, nem sua mãe, nem ninguém. A ideia de terminar um relacionamento, né, tem a ver com tantas coisas, tem tantos elementos implicados aí, que é preciso uma análise muito profunda, muito cuidadosa, né? Em consultório a gente lida muito com isso, né, Ben? Eu lembro. Às vezes não tem a sincronicidade, mas é possível criar. Então, se ainda existe, eu costumo dizer assim, ó, se ainda existe uma faísca de possibilidade, vamos acreditar nessa faísca. Se morreu tudo, aí talvez, né, seja um momento de uma tomada de decisão, mas ainda assim ninguém pode palpitar sobre isso, é muito sério, quando terceiros palpitam sobre isso. Geralmente a gente dá um checkmate quando há ameaça, né, da vida da pessoa. Então tem homens que são muito violentos e há um risco dele fazer alguma coisa grave com a mulher, né, aí a gente até pontua em relação a isso. E tem alguns terapeutas que eles até, eu acho que não vai ter tempo para discutir isso aqui, mas por exemplo, um terapeuta mesmo, o Erik Erikson, ele fez uma experiência com um casal. A mulher, ela de certa forma reclamava de tudo, né? E o homem era extremamente otimista. Então pense numa mulher muito pessimista e pense num homem extremamente otimista. Então o que ele fez? Para resolver o assunto, o final ele pediu para separar mesmo, ele teve essa capacidade. Então ele pegou essa mulher, pôs ela para ir, por exemplo, para um spa, e ela ficou uma semana lá. E ela pagou, né? E esse homem foi para uma praia. E aí, uma semana. Aí os dois voltaram, a experiência, eles pagaram tal, e eles voltaram, e o homem voltou relatando. Que praia linda, que areia maravilhosa, que mar azul, tudo de bom, e etc, e etc. E a mulher falou, que porcaria, esse lugar não presta, isso não vale nada, isso é horrível, tanto de bicho que tinha lá, não sei mais o que, enfim. Ela detonou com a pousada, que era uma das melhores, né, no meio do mato lá e tal, e depois pôs o contrário, pôs ela para ir para um outro lugar que ele tinha ido e ele ir para um lugar.
em todas as conclusões que quando chegaram eles foram dar, ela sempre era pessimista. Ele virou para ele e falou, larga essa mulher. Então assim, e ele é um homem que teve experiência, né? Quantos anos, né? Já estava velho já. Mas em relação a essas questões, eles estavam casados há tantos anos e até hoje ela não aprendeu isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu aprendi com a Márcia em relação a isso. Eu não gostava muito de sair, né? Ela sabe do que eu estou falando. Você imaginou se ela tivesse casado comigo há 30 anos e até hoje ela estivesse batendo na mesma tecla? Ai, canseira, né, e eu não tivesse mudado nada? Canseira. Você animava? Entendeu? Então assim, você tem que observar se você tem pontuado para o seu cônjuge a mudança que você quer de uma coisa colocado, se ele tem caminhado, se ele tem dado alguns passos de mudança em relação a isso. Porque se ele não tem dado nenhum passo, é realmente algo complicado. Eu estou falando do meu caso. Eu tenho 30 anos casado com a Márcia. Se eu não tivesse mudado nada, seria complicado a Márcia permanecer nesse relacionamento. Ó, a Lorena está dizendo que aprendeu bem, tá dando risada aqui. E ela tinha dito antes assim, alegria de ver vocês dois trabalhando juntos. Gratidão, querida. Então, agora que a gente já pensou sobre o que é ser uma só carne, e viu que tem a ver com sincronicidade, sintonia, viu que não tem a ver com concordar 100% com o outro, porque concordar 100% não gera crescimento, tem a ver com poder crescer juntos, tem a ver com olhar para o mesmo rumo, a gente já viu uma série de coisas aí, uma série de questões que fazem parte. Agora eu quero polemizar um pouquinho, ok? Ok. Como ser uma só carne com alguém que não tem a mesma energia que a gente tem? Tipo assim, né? Um é alegre e outro é triste. Ranzinza. Um é otimista, o outro é pessimista o tempo todo. Não, eu já vi casos... Um quer comprar, outro quer economizar. Eu já vi casos, por exemplo, do outro ser o opositor. Você não está entendendo. Eles são casados, mas tudo que ela fala não presta. E tudo que ele fala não vale nada. E eles já têm muitos anos de casado. Pessoal, de alguma forma, talvez eles consigam sintonia em algum outro aspecto, né? Deve ter, mas... Entre tapas e beijos, é hora, desejo, é mas é loucura. difícil. Agora, só porque é difícil, não quer dizer que eles não tenham alguma área da vida deles que realmente há sintonia. Né? Mas que é complicado, é muito complicado. E aí, já que eu tô polemizando, eu quero polemizar um pouco mais. Porque se já é desafiador ser uma só carne com alguém que tem visão de mundo diferente de você, né? Um valoriza a rigidez, a não flexibilidade, né? Então, se já é difícil assim, agora, quão difícil é quando esses dois estão em quarentena? Aí você potencializou a coisa, hein? Porque pelo menos esse homem saía para trabalhar, você saía para trabalhar, pelo menos quando ele enchia o saco, ia para casa dos pais, né? Ainda mais esses dias falou assim, vou sair. Eu falei, vai para onde, meu filho? Ele falou, vou lá pro meu pai. Eu falei assim, meu filho, você vai pro seu pai não, você vai ficar aqui em casa. Você acredita que ela fez isso? E se meu pai e minha mãe estiver ouvindo, eles vão saber por que eu não fui essa semana lá. Porque ela falou assim, eles estão no grupo de risco. Você vai lá adoecer eles, vai lá não. Eu falei, uai, que é isso? Olha, eu não sei se vocês sabem, mas nós como psicólogos, nós fazemos parte do grupo de pessoas que continua trabalhando nesse período de quarentena. Lógico que boa parte dos nossos pacientes, eles fizeram a opção de fazer sessões online. A opção deles, né? Mas nós fazemos parte daquele grupo que não fechou as portas. A gente não pôde fechar a porta, né? Então, um ou outro vem para a sessão, né? Não sei se vocês sabem, mas tá aí na cartilha do governo de Goiás. Eu não sei como é que é, de qual sua cidade, qual o seu governo e o que o seu governo decretou. Mas o governo de Goiás decretou que clínicas e consultórios de psicologia e psiquiatria continuem abertos. Sabe o nosso governador, né? Porque não é brinquedo nessa quarentena, mexe com a cabeça do povo. Então, de certa forma, a gente continua lidando, com todo cuidado, lógico, mas a gente continua lidando. Aí ele vai lá pra casa do pai dele, vai mamar. Ele vai mamar na minha mamãe. Eu falei, não vai. E a Alice tá dizendo assim, tá certa, Márcia? A Alice tá dizendo que eu tô certa. Tem que te apoiar mesmo, né? Agora o Eduardo vai me apoiar. Unidas jamais serão vencidas. Mas por que eu tô trazendo esse tema à tona aqui? Porque quando a gente se... Não é que a gente tivesse se desentendido nesse dia, ele estava querendo fugir, não. Realmente ele estava querendo ir na casa dos pais mesmo.
Era saudade. Mas também acontece, a gente tá de saco cheio um do outro e vai pra casa do pai, vai pra casa, vai pro cinema, vai pro shopping, né, mulherada? Vai pro shopping, vai tomar um café com a amiga. E agora, na quarentena, não pode. Vai pro boteco, né? Vai pro boteco, ai, pelo amor de Deus. Churrascaria. Não dá. Então, como é que faz essa quarentena? Então, o desafio de ser uma só carne, com alguém que tem visão de mundo diferente de você, com alguém que não tá na mesma vibe que você tá querendo ficar otimista e ele só tá querendo ficar lendo umas porcaraiadas na internet e agora vem falar pra você que a tragédia tá declarada, que agora vai acabar, que é o fim do mundo 4. É o Apocalipse. Apocalipse Now. Pelo amor de Deus. Você já viu aquele filme Apocalipse Now? Gente, Lindomar veio me dar aula de Apocalipse. Eu falei, vai, sai pra lá, Satanás. Olha, vocês não conhecem, né? Quem não conhece que compre, né? Mas assim, me deixa ficar na minha tranquilidade, na minha paz. Então, quando isso acontece, o desafio é maior, não é? Não, e tem uma coisa, tem muitos casais, que a gente tem relato deles aí. Ó, não, pera lá. O Eduardo, por livre e espontânea vontade, o Eduardo é marido da Liz, gente, que tá falando com a gente aqui, que disse que eu tava certa. Ele se pronunciou? O Eduardo, por livre e espontânea vontade, também acha que a Márcia tá certa. Ué, Eduardo, eu tava fazendo um vínculo com você, cara. Ô, Eduardo, eu tava fazendo um vínculo já, gente finésima, eu fui na churrascaria com você, me identifiquei tanto com você, cara, poxa. Fazer o quê, oh, né? Meu Deus. Eu acho que a Liz é que tá... Não, ela disse que foi livre e espontânea vontade. Eu acredito na minha amiga Liz. Aqui, ó, esse aqui é o Eduardo entrando, ó, dando tchauzinho aqui. Eduardo, se você quiser se manifestar, não se manifeste. Mas você sabe que tem cônjuge que ele tá lavando a mão, põe os meninos para lavar a mão. Eu já ouvi caso do pai, por exemplo... Tive que vir desmentir. O Eduardo. Coitado, a pressão tá grande aí. Mas aí o que acontece? Tem pessoas que estão trancando a família dentro de casa, ele viaja, saiu e a família fica trancada. O pessoal ligou, pai, onde o senhor colocou a chave? Não tem chave, não, tá tudo trancado aí. Vocês ficam aí dentro, tem comida para vocês, eu não quero que ninguém saia pra rua. Por quê? Tá com medo de, se ele pôr a cabeça para fora lá, vai pegar o negócio lá do coronavírus. Então, existe essas pessoas que têm esse nível de obsessão a tal ponto de você chegar na casa dele, ele já vai jogando álcool em você. Tem gente que tá pegando fogo aí, gente, com esse negócio de põe álcool em tudo que é lugar. Aí vai fazer comida. Encharca a mão de álcool em gel, vai fazer comida, pega fogo gente, na mão. Eu tô rindo, mas vocês me desculpem, gente, porque assim, eu não sei, eu gosto dessas coisas, eu fico com vontade de rir, mas isso não é de rir, isso é triste, né? Algumas pessoas realmente estão exagerando no processo. Agora, quando essa pessoa que está exagerando no processo está lá longe, aí a gente ri. Agora, quando essa pessoa que está exagerando no processo mora na mesma casa que você, dorme debaixo do mesmo teto que você, na mesma cama que você, então é o desafio de ser uma só carne, nessa quarentena, grudado, sem poder ter as escapulidas para ir trabalhar, para ir para casa de alguém, para sair com um amigo aqui a colar, né? Nem na igreja não pode, né? Porque vai na igreja desestressa, né? Porque termina o culto, termina a missa, vai conversar com os irmãos ali na comunidade, nem isso não tá tendo. Não tá podendo. Então a gente entende que é difícil. A gente entende que é muito desafiador. Eu e Lindomar, como casal, vivemos aqui os nossos próprios desafios, né? O que é que o Eduardo tá Tá, Eduardo, tá mudando de lado, né, Eduardo? Deixa comigo. Liz, pega mesmo, Eduardo. Você já fez o que você tinha que fazer pra Márcia, agora é pra mim, viu? Gente, olha que lindo. Wagner Johnson, lá de Salvador, entrando aqui na nossa live. Abraço, querido. Saudade de você e desse povo lindo aí, Salvador, da Bahia. Lugar bom. Muito bom, muito bom. Então a gente está compartilhando isso porque isso também acontece conosco. Nós temos as nossas divergências, nós temos pontos de vista muito diferentes em relação a muitas coisas e nós somos, além de marido e mulher, nós somos sócios, né? O nosso negócio é um negócio de sociedade. Então a gente diverge às vezes no que tem que fazer em relação à empresa, o que vai fazer da agora para frente. Então essas divergências, gente, elas fazem parte, mas a gente veio aqui para polemizar. Mas a gente quer fechar, né? A gente está caminhando para o fechamento, a gente quer fechar trazendo aqui algumas ideias. Olha só, a Lorena está em Minas Gerais, a Lúcia está em Brasília, o povo está dizendo onde que tá. Olha que delícia! É o Brasil aqui com a gente? Eita, muito bom. Que maravilha.
Então a gente quer apoiar vocês e nós trouxemos 3 ideias, ok? 3 ideias que podem nos apoiar a ter essa unidade no Foz do Iguaçu, Tatiana, lá do Foz do Iguaçu, Paraná. Oh, gente, que maravilha! Então a gente quer trabalhar 3 ideias que vão nos apoiar a aumentar esse aspecto da união. Fiquei com medo de você apertar no outro lado. Para que a gente possa ser uma só carne e vencermos, né? Lembrando lá dos 300, né? O exército espartano, não só os 300, mas o exército espartano em geral, eles sempre venciam porque eles lutavam como se eles fossem um só. Não importa quantos homens estivessem lutando, eles lutavam como se fosse um só. Então nós vamos vencer toda a adversidade que nós estamos passando e aquela que porventura a gente venha passar, né, como rescaldo aí, né, de toda essa situação, nível Brasil e mundo. Nós vamos vencer porque nós estaremos juntos como um só. Esse é o propósito. Parceiro é parceiro, né? O resto eu não vou falar não, mas né? Parceiro é parceiro, né? 3 dicas. Fala primeiro, amor. Diálogo, Glauceli, né? bem-vinda. É o diálogo, né, gente? Eu estava até falando em outra live hoje sobre essa questão do diálogo. Diálogo é você aprender a ouvir o outro, apesar dele não ter a mesmo pensamento, não ter a mesma ideia. Você não precisa para dialogar. Aliás, diálogo é justamente isso, né? São 2 pensamentos que vão dialogando um com o outro e depois se tornam uma ideia. Então, muitas vezes o marido tem uma ideia, ele chega para contar, a mulher fala, não quer ouvir, não quer saber, não tem interesse. Rapaz, ele está desabafando. Ou se ele não pode desabafar com você, ele vai procurar outra pessoa para desabafar. Há uma necessidade dele jogar para fora isso. Então, escute o que ele está falando e não avalie, não julgue, não. Terminou? Terminei. Agora eu vou falar o meu posicionamento. Ok? Não quer dizer que você tem que concordar, não, mas tem que ouvir. Você pode até não concordar com o que ele está falando, com a situação que está vivendo o país, essas coisas, mas você tem que escutar. A escuta é muito importante, gente. As brigas, as dificuldades acontecem, e eu assisto isso, né, da janela de consultório, que muitas vezes acontece porque o homem nem terminou de falar, e muitas vezes fala assim, ó, eu posso falar, eu deixei você falar aquela hora, você falou um monte de coisa, deixa eu falar agora, eu posso falar? Porque muitas vezes a mulher não escuta, ou muitas vezes o homem também não escuta, né? Um outro, né? Então assim, escute o que o outro está trazendo, qual o posicionamento dele, mesmo que você não concorde, escuta, deixa ele ter voz e vez. Então há uma necessidade, isso é respeito, né? Você aprender a respeitar, mesmo que você não concorde. Tem gente que fala assim, mas você é idiota para ter um pensamento desse. Uma pessoa para ter um pensamento desse só pode ser um idiota mesmo, um débil mental, etc e tal. Então isso é muito ruim. Isso que ele tem de expressar o que ele pensa. Ele pode expressar, ele tem direito de expressar. Concordar é outra história, mas dar voz e vez para aquele que está trazendo a informação que ele pensa sobre aquilo é muito importante para o diálogo. O Wagner Johnson está dizendo assim, que ele aprendeu que se escuta com os olhos. Olha que coisa linda, é muito lindo isso, né? E com os olhos a gente também rejeita, né? Então, do mesmo jeito que a gente escuta com os olhos, às vezes com os olhos nós criamos um processo de rejeição. Então é muito importante isso. Ele está acrescentando, falar olho no olho, atenção ao que a pessoa está falando. Olha que lindo, né? No momento em que nós temos uma geração inteira que escuta enquanto olha o celular, né? Então escutar por inteiro é extraordinário. E se escuta com o corpo também, né? Dependendo da postura que você se coloca na frente do outro, você está dizendo que está ouvindo ou não a pessoa. E tem pessoas que já fazem caretas e bocas que fala, né? Caras e bocas. Caras e bocas, enquanto o outro está falando. Não, fique totalmente neutro e totalmente atento para o que o outro está falando. E depois você coloca o seu posicionamento, não tem nenhum problema em relação a isso. Inclusive, é até mais fácil para o outro escutar o que você pensa quando você primeiro escuta o que o outro está dizendo em relação àquele assunto, em relação àquele tema, né? Então, o diálogo, ele implica em pessoas que pensam diferentes.
Não existe diálogo quando um está falando e o outro está balançando a cabeça. Isso é outra coisa. Diálogo, no original lá do termo da palavra, é duas pessoas que têm pensamentos que muitas vezes são contrários um ao outro. O perfil do Lindomar tinha caído aqui, na verdade estava mudo, aí eu saí e voltei de novo, né? O pessoal que estava acompanhando pelo seu perfil poder continuar acompanhando a gente aqui. Infelizmente caiu. Ok, então diálogo foi a dica 1, perfeito? Diálogo foi a dica 1. Vamos para a dica 2? A dica 2, para esse nosso desafio de nos tornarmos uma só carne, mesmo em tempos difíceis como esse da quarentena, é a ideia da cumplicidade. Gente, por mais desafiador que seja o relacionamento, ele vai conseguir superar os problemas quando nós desenvolvermos cumplicidade. A gente pensa na cumplicidade, a gente pensa, né, nos parça, né, os parceiros do crime. Não tem umas contravençãozinhas básicas que vocês dois fazem, assim? Pelo menos quando namorava, não tinha umas contravenção básicas, assim, sabe? Ficar atrás do muro da casa do vizinho, dar uns beijinhos, assim. Eu não sei, nós namoramos, nós éramos adolescentes, então a gente tinha, né, aquele namoro de adolescente, assim, que tinha uma série de coisas que não nos eram permitidas, mas que a gente curtia, né, e a gente era parceiro. Vê o nível da minha parceria. No começo da live eu contei uma história, quem foi entrando depois não sabe da história que eu contei no começo da live, que o Lindomar queria bater no motorista do ônibus, mas o motorista do ônibus queria bater mais ainda nele. Eu fiquei com raiva dela porque ela falou, porque eu tava com uma pedra na mão e eu ia Ele pegou uma pedra e falou, você tá nele. Já tá bem na venta dele. Aí ela não queria, eu briguei com ela. Vai embora, você tá me atrapalhando. Você acha que eu ia embora, gente? Parceiro é parceiro. Só que o cara do ônibus, ele não deu um passo, não. Ele viu que o trem ia acertar mesmo. E eu não sou ruim, não. É porque a pedra era grande, né? Se pega. Então, parceiro é parceiro. O parceiro, ele não vai embora no momento do medo, no momento da dificuldade, no momento do problema. Não, gente, parceria. E sabe, a parceria às vezes ela fica difícil num relacionamento quando a relação tá com dificuldade, mas a pergunta que eu posso fazer para você agora é: em que vocês podem resgatar a parceria? Tem alguns casais que tá tudo muito ferrado na vida, mas eles conseguem resgatar a parceria no sexo. Quando um olha pro outro, o outro sabe o que um tá querendo e um também quer, e ali no sexo eles têm um ponto de conexão. Deve ser só no sexo? Lógico que não, mas pelo menos é um ponto de conexão. Tem uns que é na academia, de fazer exercício, bem-estar. Tem outros que é na alimentação. Dieta. Tem outros que é no amor aos filhos. Então, o ideal é que a gente seja parceiro o máximo possível. Em tudo não tem jeito, tá vendo? Em tudo não tem jeito. Vai ter coisa que eu não vou topar ser parceiro do Lindomar. Por exemplo. Lavar carro. Não é só isso. Pescar. Ela não gosta de pescar. Mas você também não gosta. Mas eu poderia desenvolver essa técnica se você gostasse. Lá vem não dá incentivo nenhum. Ela não dá incentivo nenhum. Gosta de pescar, eu vou incentivar. Não vou pro rio para o mosquito me carregar. Ela fala assim. Então assim, gente, tem coisas que a gente não vai ser parceiro e cúmplice. Tudo bem, isso é preservar a individualidade, mas vocês precisam escolher alguns pontos de conexão. E se você começar com nessa quarentena, em que vocês podem ser cúmplices? De repente, a parceria de lavar vasilha? Ok, gente, lava a louça. De repente, a parceria de fazer comida? Ok, vamos fazer Tenta, porque se não tentar, não vai descobrir. Não é? Emergência, o celular tem que esfriar. Ué? Nunca vi um aviso desse na minha vida. Tá quente ele? Não sei. Ai, mas é perigoso explodir, né não? Sinto muito. Quem estava acompanhando a live aqui pelo do Lindomar aqui. Nossa, mas tá quente mesmo. Vai ficar. Caramba! Diz que o celular dele tem que esfriar. Deixa eu só. Deixa aí. Pô longe da gente, porque se ele explodir, ele explode longe. Tá. Se ele explodir, a gente é parceiro, a gente é cúmplice. A gente vai ser cúmplice, parceiro dessa explosão, desse celular. E a terceira dica para a gente fechar essa live é paciência. Gente, com paciência se vai ao longe. Esse cara que você colocou, né?
com paciência se vai ao longe. Tem uma outra forma da gente pensar em paciência, que inclusive é um dom do espírito, né? Que é a longanimidade. Quer ter um ânimo longo. Casamento sem ânimo longo, sem benevolência, sem paciência, não existe. Não. Casamento sem isso não supera nem o primeiro ano. Eu vou resolver esse negócio agora. O casamento acaba, não é assim, não tem nem jeito. O primeiro ano. Tem coisa que não tem jeito de ser resolvido na hora. Eu sei de várias coisas em relação a Márcia que não tem jeito de ser resolvido agora. E aí você vai protelando, vai tendo paciência e muitas vezes chega num consenso. Mas se for para resolver na hora, vixe. Por isso que a gente vê muitos casais que eles têm briga, sai de casa, vai embora, porque ele acha que tem que ser resolvido agora. Como a pessoa não está disposta a falar sobre aquele assunto naquela hora, então eu estou saindo de casa. Aí sai, volta e tal. É chato isso. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Se não tiver paciência, é complicado, né? O Wagner está perguntando, nossa, paciência, compra isso onde? Eu ouvi falar que tá meio escasso em dias de quarentena. Já pegaram todas que tinha na prateleira do supermercado. Mas olha só, eu vou te dizer algumas dicas de paciência que são coisas que funcionam pra mim. Cada pessoa vai ter que achar a sua, ok? O autoconhecimento é que vai nos tornando mais sábios e a paciência é uma dessas características comportamentais da sabedoria, né? Na medida que a gente vai tendo, né, mais vivência, a gente vai aprendendo, né, essa sabedoria da paciência. Então, coisas que funcionam pra mim. Sabe aquela coisinha besta que o pessoal brinca? Conta até 10, né? Então, às vezes conta até 1000. Isso resolve pra mim. Então, quando a minha paciência está no fim, contar, pensar, funciona para mim. Sabe outra coisa que funciona? Que é? Eu tô rindo aqui, porque já teve situações tão difíceis que eu entrei no carro assim, pra onde que eu vou, hein? Pra onde que eu vou? Eu voltava do carro e voltava a conversar com a Márcia. Porque muitas vezes a situação foi uma situação tão inusitada, né? Mas você fala assim, em 30 anos você pode ter uma situação inusitada? Pode. Sempre. Então a situação, por exemplo, com filhos ou alguma coisa que não concorda, e você fala assim, não concorda comigo, por que não concorda comigo? Aí vem um monte de pensamento na cabeça, aí você entra dentro do carro, aí você dá uma voltinha e volta, você não tem para onde ir. Por que você não tem para onde ir? Porque você só tem essa pessoa, você não tem outra pessoa. Então, bacana. O sentido, o compromisso, estamos juntos, nós somos parceiros. A Gesiele está dizendo, ou é Gesiel, eu não sei, enfim, está dizendo que uma estratégia aí é cara de demência. Eu também uso essa às vezes. Sabe uma outra estratégia que eu uso muito e assim, sempre funciona muito para mim? É pensar nas consequências. Então, vou contar para vocês. A gente foi, anteontem, a gente foi resolver um negócio na rua. A gente precisava resolver. Aí o Lindomar parou o carro num lugar que tinha um postezinho pequenininho. E eu desci cuidadosamente, não bati a porta no postezinho, deu tudo certo. Só que o Lindomar, enquanto esperava a coisa resolver, ao invés dele entrar e sentar no banco dele, ele entrou e sentou no banco do passageiro, que é onde eu sentaria. Aí eu voltei, a coisa tinha sido resolvida, aí eu cheguei e falei, né, pra ele descer, pra gente ir embora. Daí ele desceu, só que no que ele desceu, ele abriu a porta. No que ele abriu a porta, eu não me toquei naquela hora que o postezinho tava ali, adivinha? Eu não peguei a porta, não segurei a porta foi, bateu no postezinho e fez um buraquinho na pintura do carro. Amassou o carro, né? Amassou. Foi um buraquinho, gente, nada. Mas amassou. Um buraquinho. Mas amassou, não vamos brigar aqui agora, mas amassou. Já tinha resolvido esse negócio. Você tá... O Lindomar ficou muito bravo, né? E aí eu pensei, vou responder com a mesma fúria. Aí naquela fração de segundos eu pensei, se eu responder isso, ele vai dizer aquilo. Se ele disser aquilo, eu vou querer dizer aquilo outro. E eu fui pensando nos desdobramentos de onde nós pararíamos se eu respondesse a ele nesse momento que ele estava nervoso. Aí eu pensei assim, eu quero essa briga para hoje? Aí eu pensei, quero não, quero ficar em paz. Basta tanta coisa pra gente preocupar nesses dias que não estão fáceis, eu quero ficar em paz. Então, em geral, isso funciona pra mim. Quando eu penso
que a minha falta de paciência naquele momento vai levar a um desdobramento, que é um lugar para onde eu não quero ir, eu uso o meu raciocínio lógico, né, que é justamente o controle cognitivo sobre as emoções, para definir que eu vou fechar a boca e não vou dar continuidade, né? A gente não vai brigar por isso não, né? Não, aí resolveu. Ela falou assim, depois em outro momento ela virou para mim e falou assim: ah, bem, eu quero pedir desculpa, eu senti tanto mal. Eu falei: não, bem, esquenta que já passou, não tem nada a ver não. Ela falou mesmo, falou assim: eu senti mal quando amassou a porta do carro novinho, né? E eu falei assim: não, mas isso acontece, depois eu mando pintar o carro todo de novo. Eu falei pra ela assim, ó, depois eu mando pintar tudo por causa de um por causa de uma amassada, para não ficar manjo, nós pinta o carro todo, porque o carro é prata. São as coisas que a gente tem que ter paciência. Vocês acham o quê? Que esperar ele passar tem que essa ter mais quarentena. paciência comigo? Esperar passar essa quarentena, manda pintar o carro mais todo. paciência com ele. Tiago está dizendo, essa história de cara de demência foi aprendido no encontro de casais da Igreja de Cristo. Isso aí, Tiago, aprenderam bem. Geisiele, da Igreja de Cristo, no encontro de casais em Pirinópolis. Olha que maravilha, que prazer ter você aqui. Lá, né, gente? É muito bom mesmo. Gente, então a gente está fechando essa live. Eu espero que vocês peguem aí essas 3 ideias. Só a Joyce tinha dito: segura o leão, mansidão. Boa, querida, essa pode ser o nosso jargão. E olha, Wagner, a gente vai descobrir onde mais a gente pode comprar essa tal dessa paciência, tá bom? Vamos descobrir. Enquanto isso, a gente vai usando essas 3 estratégias. Então, retomando, diálogo, entendendo que diálogo tem a ver com escuta, né? E o Wagner falou tão bem, o Wagner Johnson falou tão bem, né? Que a escuta é a escuta com os olhos, inclusive. A questão da cumplicidade, por mais que o bicho está pegando aí, escolha um ponto de cumplicidade e reforcem esse ponto de cumplicidade entre vocês, até que vocês possam se conectar através de outros pontos de cumplicidade também. E tenha paciência, tenha longanimidade, que é um dom do Espírito, nós precisamos desenvolver, né? E existem estratégias, eu citei algumas coisas que funcionam comigo, você vai encontrar as que podem funcionar com você, porque paciência quando tudo tá bem é fácil, né, gente? Difícil é ter paciência quando as coisas não vão bem, mas é justamente aí que a gente tem que desenvolver o autocontrole. Então, para quem está chegando agora, mais para o finalzinho, essas lives, elas fazem parte do nosso projeto que chama-se Coisas de Casal. Hoje nós estamos transmitindo no meu Instagram, tem muita gente me acompanhando aqui no meu Instagram pessoal, mas entrem no Instagram do Coisas de Casal, é coisasdecasal.logos, ok? Coisasdecasal.logos. Pra você saber se você entrou no Instagram certo ou não, você vai ver o Lindomar lá, vai ver alguma coisa minha com ele ou outras dele falando sozinho, ok? Mas a gente também já transmitiu direto pelo Instagram do Coisas de Casal, e eu tenho Coisas de Casal no Facebook também, né? Facebook é só Coisas de Casal, ok? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem ver vídeos de diversos temas, vocês também podem ir para o YouTube do Instituto Logos, que tem lá a playlist Coisas de Casal. E o nosso objetivo é esse: compartilhar as nossas experiências enquanto casal, mas compartilhar também os nossos conhecimentos enquanto psicólogos de casal e de família, para te ajudar e ao mesmo tempo nos ajudarmos, porque a ajuda é sempre mútua, né? Mas para te ajudar a construir um universo de um relacionamento conjugal com mais positividade, com mais saúde, né? Eu acho interessante a gente compartilhar as nossas experiências para dizer que tudo é igual, gente. Os casais têm conflitos, tem momentos bons, tem momentos não muito bons. É assim que a gente vai levando a vida. Assim. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Agora, é bom? É muito bom ser casado. Agora, tem problemas? Tem problemas. Como da mesma forma, ter filhos não é bom? É ótimo, mas tem também dificuldades. Então nós temos que aprender que nada é só céu e nada é só inferno ou terra. Tem essas nuances, esse ir e vir, essa dialética, tá? Sim. E a gente, quando aprende a lidar com isso, a gente aprende a lidar com qualquer coisa que não seja igual a gente. E isso faz com que nós cresçamos e que melhoremos a cada dia mais o nosso relacionamento conosco e com as pessoas que estão conosco. Muito bem, nos acompanhe toda segunda e sexta, às 20 horas, tem Coisas de Casal. E no Instagram e no Face do Coisas de Casal vai ter outros vídeos que eu e o Lindomar gravamos umas coisas bem bacanas e vai ser postado aí ao longo da semana, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. Até mais, pessoal.
que salve.